Esperar iniciar a gravação aqui. Acho que já está gravando. Ele não está aparecendo, acho que está meio lento. Mas deve estar gravando. Então é o seguinte, nós vamos fazer aquele circuito que a gente inventou na aula de ontem, né? A gente pediu para vocês para criar um circuito estrela triângulo que ele não mantivesse o tempo inteiro o meu temporizador ligado. Então o temporizador ele vai dar somente um pulso, e esse pulso vai fazer com que ele faça a mudança, né? A mudança de estrela para triângulo, ele desliga e o resto do circuito fica ligado. Junto com isso, eu quero mostrar para vocês que dá para a gente trabalhar sem selo também nos nossos circuitos elétricos. Nem sempre precisa fazer selo. Né? O que é o selo? É aquele contato paralelo que você coloca ao lado da botoeira. É um contato da bobina que vai ser acionado. E ela mantém o contator ligado. Essa é a ideia, né? O selo serve para isso. Nós não vamos fazer hoje com selo. Vamos tentar criar um circuito, nem que a gente leve a aula inteira, todo o tempo, para a gente fazer isso. Mas vamos tentar quebrar a cabeça para a gente fazer. Primeira coisa, né? Vamos puxar a alimentação. Hoje eu vou trabalhar com positivo. Positivo, vou colocar aqui. E negativo lá embaixo. Vamos colocar juntor, né? Normal. Primeira parte sempre é assim. Um juntor. Mudar o nome. Botoeira de emergência. E botoeira desliga. Pronto. Fizemos a primeira parte. Essa parte aqui sempre do mesmo jeito, né? Nunca muda. Bom, agora uma ideia, né? Vamos fazer assim, ó. Eu vou colocar uma botoeira aqui e não vou colocar o selo e já vou colocar a bobina. Eu vou diminuir um zoom aqui só para caber na tela. E eu vou fazer assim, ó, vou colocar só a botoeira sem o selo, só a botoeira normal. Botoeira e uma bobina. Essa bobina a gente vai utilizar ela apenas para comando. Então eu só vou usar ela no comando. Mas professor, não é isso que é a função dela? Sim, mas vejam bem, sempre quando vocês colocam um contator, vocês não esperam que ele faça alguma coisa no meu circuito de potência? Sim ou não? Sim, né? Então, por exemplo, se eu coloco o K1 tem uma função específica lá no meu circuito de comando. Se eu coloco o K2, o meu tem a função específica na potência, né? Tanto K2, quanto K3, quanto qualquer um que a gente utiliza. E eu vou fazer hoje, vamos começar com esse K4, só para eu mostrar a primeira parte para vocês. Mostrando que dá para a gente trabalhar com um botão que faça só a função de pulso no nosso sistema aqui. Não que sempre nós tenhamos que fazer isso. Depende do que vocês vão querer. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou colocar esse contator para ele fazer uma função para ligar o meu sistema. Porém, ele não vai selado não vai selar no meu circuito aqui, ele vai selar sozinho. Olha aqui, ó. Eu vou criar um selo externo para ele.
tan. Vou dar nome aqui agora, eu vou colocar K1. Eu já vou explicar o que eu estou fazendo. Aí, ó. Pronto, fiz a primeira parte. Então, aqui que eu fiz. Eu quero que vocês entendam que dá pra gente trabalhar assim também. Eu peguei uma botoeira, não fiz selo nela. Daí coloquei embaixo dela uma bobina normal. Só que essa bobina eu coloquei o nome de K4. Esse K4, ele tá aqui, ó. Num contato paralelo com o K1. E toda vez que eu apertar essa botoeira, o meu K4 vai fechar e vai mandar um pulso aqui, ó. O K1 vai selar. Então, se eu quiser fazer, esse é só um detalhe para a gente começar a nossa aula de hoje. E a gente vai usar essa técnica, mais ou menos, para a gente fazer do temporizador. Então, olha aqui, ó. Eu aperto a botoeira, mando o sinal para minha bobina fecha, mas abre já. Só que esse pulso é suficiente para fechar aqui, ó. Vou colocar para rodar, só para vocês verem. Tá vendo que aqui, ó, essa bobina não está sendo alimentada, aqui está aberto e aqui fechou. Então eu posso trabalhar com selos externos. Não preciso utilizar necessariamente um selo na bobina. Eu posso utilizar o selar um componente elétrico utilizando o pulso do temporizador, que é a ideia que eu quero que vocês façam. É que a gente deveria fazer, né? Essa é uma ideia. Então, toda vez que eu der um pulso aqui, ele vai dar um pulso lá. E assim vai funcionar também o meu sistema para funcionar com o temporizador nossa estrela de triângulo. Então, eu coloquei ali só a primeira ideia. Contator 4 para fazer um pulso para o K1 selar. E o meu K4 não está selado. Essa vai ser o princípio da nossa ideia para a gente trabalhar com o nosso estrela de triângulo, mandando um pulso apenas com o nosso temporizador. O temporizador ele vai fazer semelhante à ideia que o João mandou ali, que eu estava apresentando no começo da aula. Ele vai dar um pulso, ele mesmo vai se derrubar, e quando ele se derrubar, ele tem que manter o meu K2 ligado. E o meu K2 ele precisa se manter ligado. Não dá para ele não se manter ligado. Ele precisa. Essa é a função básica. Então, essa é a ideia aqui, ó. Vocês conseguiram entender o que a gente vai fazer? Sim, né? Então, eu vou começar a montar o meu estrela de triângulo a partir daqui. Eu vou voltar. Eu vou mudar esse nome, porque, por enquanto, a gente não vai estar utilizando o K4. A gente vai fazer um selo normal de K1, né? Vou fazer um selo normal de K1. Então, essa primeira parte era só para demonstrar essa ideia. Vamos apagar aqui. Não precisa apagar, e aqui eu posso mudar para K1. E a gente tem que tomar cuidado para não fazer o mesmo circuito que a gente fez ontem. Então, K1 vai alimentar. Lembrando que o meu K1 ele funciona junto com o meu K3, né? Pro estrela. K1 e K3 eles vão fazer a função estrela. Então eu vou fazer aqui, ó. Aperta a botoeira, entra K1 e já tem que entrar K3. Então eu vou colocar um contato separado, porque eu não quero que ele fique alimentado todo o tempo. Então um contato separado. Esse contato eu vou colocar o nome de K1 também. A gente vai utilizar o contator por completo. Meu contator, o normal dele é ter pelo menos 3 abertos e 2 fechados, para a gente trabalhar com comando. Só estou vendo aqui se nenhum aluno mandou alguma coisa diferente. Eu já continuo. Para quem está tendo problema com a internet aqui, o André mandou para mim. Tá gravando a aula, eu espero que sim. Tá gravando. Depois vocês assistem lá, caso vocês não consigam assistir ela por completo hoje, né? Caso fique caindo.
No final, igual ontem, eu vou tentar postar lá a aula. Daí vocês assistem lá o recurso da aula. Então, K1, certo? Vou colocar contato fechado do meu temporizador aqui. E vou colocar o meu K3 exatamente embaixo desse contato fechado, que não deu espaço. Puxar um pouquinho para o lado, para não dar aquele erro de ontem, que eu mostrei para vocês, que é o erro de contato, né? De componente. E vou colocar também a bobina do meu temporizador. Vou fazer a alimentação e eu já vou explicar o que eu fiz aqui. Colocar alimentação, eu já explico. 1 minuto. Vou mudar para 3 segundos para dar um tempo de visualização. Então, o que eu fiz? A gente está tentando criar um circuito a partir do zero. A gente tem a ideia, que é o estrela triângulo, a gente sabe como que ele funciona. O estrela triângulo ele funciona acionando primeiro K1 e K3. Para o nosso caso, K1 e K3 vai fazer a função estrela e K1 e K2 vai fazer a função triângulo. Então, a nossa ideia é fazer com que o temporizador não se mantenha ligado. A gente vai fazer assim. Fiz a primeira parte. Eu vou alimentar ele agora e vamos ver se essa ideia vai dar certo. Dando certo, eu já continuo aqui do nosso circuito. Então, como a gente tem essa possibilidade de fazer teste, a gente vai fazer esse teste aqui de alimentar. Ó, alimentei aqui, deu certo. E olha o que está acontecendo. O temporizador, ele alimenta aqui ó, por K1. Quando conta o tempo, ele abre esse contato aqui, ó, mas vejam que ele abre, corta a alimentação dele mesmo e desliga. Desligando, ele fecha novamente o contato. Ele fecha esse contato e faz passar a corrente de volta. É exatamente isso que a gente quer. Então, acredito que vocês conseguiram visualizar já a ideia. A ideia é se eu derrubar o meu temporizador. Não quero que ele fique ligado todo o tempo. Para que ele fique assim, a gente precisa agora fazer um detalhe. Eu fiz aqui só para alimentar. Eu vou pegar essa linha que eu coloquei aqui, ó, e vou limpar ela. Aqui em cima, como eu já tive a ideia e agora eu vi que deu certo, eu vou puxar um comando, um contato K2. Opa, apertei o botão direito. Contato do K2. Professor, por que o contato do K2? Porque o K2 ele precisa funcionar exatamente quando o K3 não estiver funcionando. Então eu vou fazer com que ele esteja acima do meu circuito. Lembrando que eu preciso colocar todos os meus elementos abaixo do meu sistema desliga. Não tem como eu colocar a linha aqui, ó, onde eu estou com o mouse, daí o meu circuito não vai desligar, né, no momento que eu apertar a botoeira desliga. Então ele precisa ficar sempre embaixo da botoeira desliga. Aqui, ó, eu fiz uma parte. O que eu vou fazer agora? Esse é o pulo do gato, como a gente fala, né, no português pontagrossense. Contato temporizador e contato K2. Contato temporizador. Lembrando que ontem eu falei para vocês que lá no Sinai nós tínhamos dois tipos de temporizador. Um, eu expliquei como que ele funciona na aula de ontem. E hoje
É o segundo modelo que a gente tem. Existe um que é aquele contato com 3 terminais, sendo que um é comum e o outro aberto e fechado. Então, por exemplo, lá no Senai nós temos um que é marcado como 15, 16 e 18. Outro é 11, 12 e 14. Daí ele é assim, se for 11, 12 e 14, do 11 para o 12, ele é o fechado, sendo que o 11 é o comum. Se for do 11 ao 14, é o que vai fechar, no caso, o contato aberto. Então, alimentou o temporizador, contou o tempo, depois que contou o tempo, ele vai pegar e vai mudar o que era fechado para aberto. Esse é um tipo. Esse outro aqui eu estou fazendo um com 2 contatos, 55, 56, 67 e 68. É exatamente o outro modelo que tem 2 contatos, um contato aberto e um fechado. E os dois são separados, não são o mesmo. Agora, eu vou colocar uma bobina aqui embaixo. E eu preciso colocar, né, o meu contato de segurança. Caso dê problema, não fecha curto. Contato de segurança, lembrando que a gente chama ele de intertravamento. Intertravamento nunca pode ser o mesmo da bobina que está abaixo. Tem que ser sempre a bobina oposta. Então aqui eu estou trabalhando com K3, contato fechado K3. Aqui é meu K2. Aqui é meu K2, aqui é meu K3. Vamos ver se vai rodar. Eu acho, na minha ideia maluca, que vai funcionar. Opa, não fechou o selo. Por quê? Porque o meu K3 não está dando tempo de abertura. Vai ter que sair do meu circuito. O meu CAD-Simu, às vezes, ele prega a peça na gente. Na prática, ele funciona. Mas olha aqui. Olha, ele deu tempo de fechamento, só que aqui também passou corrente. Na realidade, na prática, o que vai acontecer? No mesmo momento que chegar a alimentação com o meu K2, ele tem que abrir esse contato. Não tem como ele se manter aberto. No CAD-Simu, ele tem lá um delayzinho, ó. Vou colocar de volta aqui para vocês verem, ver se vocês conseguem prestar atenção. Aqui, ó, presta atenção aqui, ó, vê que ele vai dar uma piscada aqui, ó. Viram? Esse delay que está tendo aqui é como se a corrente ainda estivesse passando nesse circuito. Mas como abriu aqui, ele faz assim, ao mesmo tempo, ele abre e fecha aqui. Fecha esse e abre esse. Chega a alimentação aqui. E automaticamente vai chegar e vai abrir esse contato. Não tem como dar esse erro. Porém, no meu CAD-Simu, ele está dando esse errinho aí, que é um delay no meu circuito. Bom, conseguimos fazer sem manter alimentado o meu circuito. O que eu poderia fazer para resolver esse problema? Para ele não ficar dando esse pulso aí novamente. A gente pode trabalhar com um contato aqui externo, fazendo com que ele se mantenha ligado. Eu posso colocar um outro contato aqui nessa linha, de um outro temporizador, de um outro contator, para que ele não dê esse erro. A gente pode trabalhar com ele selado, né? Igual a gente fez ontem. Mas a ideia é trazer ele assim, ó. Que ele não fique selado totalmente, que ele fique separado do meu circuito. Eu posso fazer também, que é algo que às vezes acontece, já que dá esse erro, a gente pegar e trazer aqui, ó, a alimentação daqui, ó. Não é essa a ideia que a gente tem. Mas só para vocês verem, caso vocês queiram corrigir lá na hora no Senai e falem assim, ah, professor, tá dando erro. Então vocês corrigem aqui, ó. Agora ele vai manter fechado, vai manter alimentado.
Aí, ó, resolvido o tempo dele da abertura. Eu derrubei primeiro o K3, depois eu derrubei o temporizador. Vou colocar para simular de volta. Agora, se eu pegar e fizer assim, ó, se eu inverter aqui, igual a gente tinha feito primeiro, talvez dê certo. Talvez ele resolva aquele delayzinho que tava. Já que nós fizemos essas alterações. Aí, ó. Tá feito. Nosso circuito de tarefa que era, a gente fez essa mudança. O que a gente fez? Vamos recapitular aí a ideia. A gente não queria que o temporizador ficasse ligado todo o tempo, certo? A ideia é que o primeiro circuito que a gente fez ontem, do estrela triângulo, a gente manteve o temporizador alimentado. Então agora a gente não quer que ele fique alimentado. A gente pegou e colocou contato K2 aqui para derrubar todo o circuito. Mas esse contato K2, somente ele, a gente não usou, não era só ele que a gente ia usar. A gente primeiro, a gente tentou essa linha aqui embaixo, o próprio temporizador derrubando ele mesmo, mas como dava aquele delayzinho ali, aquele erro, ele jogava, em pouco tempo ele alimentava o K3 e K2 junto. Não é o que a gente queria. Eu puxei uma linha aqui em cima, então eu derrubo o K3 antes de derrubar o temporizador. Quando eu derrubo o temporizador, entra ele sela aqui o K2 fica mantido ligado, abre esse contato e aquele delay que tinha já não tem mais. Então a gente fez nessa brincadeirinha aí de meia hora duas coisas diferentes. Uma é fazer um selo externo a partir de outro elemento que não seja botoeira, que no caso é aqui, ó, temporizador, alimenta e o próprio K2 sela aqui, ó. Então, um selo externo, algo importante, pessoal, algo importante que vocês precisam lembrar quando vocês forem criar circuito, recurso que você tem é fazer um selo externo e também aqui, ó. Então, o selo externo, ele pode ser a partir de um sensor? Pode. Você pode criar um selo externo a partir de um sensor. Posso a partir de um contato de um outro contator? Pode. Pode ser a partir de um comando de válvula? Pode. Esse é um erro que muitas vezes nós cometemos, nós como técnicos, esquecemos dos recursos que nós temos. Quando você lembra dos recursos que você tem, é muito mais fácil de a gente criar. Vamos lembrar que recursos que a gente tem aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Vou dar uma pausa e vou trazer, primeiro detalhe, recurso que a gente tem. Bobina de contator. Vou colocar ele como K4, para ser um contator à parte. Nesse K4, ele tem contator comum. 3 contatos aberto e 2 contato fechado, além do circuito de potência que você tem. Então, todos esses daqui são K4? Sim. Se você for hoje lá no Senai e falar assim, chegar lá, vamos supor que o Luiz está lá. Todo mundo conhece o Luizinho, né? O monitor lá do Senai. Fala assim, Luiz, você me dá autorização para entrar lá no laboratório de elétrica? Eu quero ver se o que o professor Thiago falou é verdade. Ele falou que os contadores comuns do Senai tem 3 contatos abertos. Opa, aqui eu dei o nome de cada um. 3 contatos abertos, 2 fechados. E além disso, ele tem o trifásico tudo separado. Você vai lá e você vai ver que eu tô certo. E eu preciso que vocês lembrem de como que ele é. Ele é assim, ó, contator
Ele é assim, ó. Eu não tenho a imagem dele aqui, mas ele dá pra gente buscar e eu já mando para vocês. Mas um contator, ele é assim, ó. Ele fica em cima dele. Quando ele tem os contatos auxiliar, ele fica assim, dois contatos externos é os abertos e os dois de dentro, isso no bloquinho auxiliar, né? Então, por exemplo, a gente tem um modelo Siemens lá, que ele é... Opa, não tá parando aqui? Aí, deixa assim. Ele é aqui 23 e 24. E aqui ele é 31 e 32, 41 e 42 e aqui 53 e 54. Ele tem um modelo assim, ele tem um outro modelo lá, que ele é 13 e 14 aqui em cima, isso no bloquinho de cima, né? Aquele bloquinho que fica em cima do teu da parte de potência. Aqui é 13, 14, daí 21, 22, 31, 32, 43, 44. São os modelinhos que tem. Daí se você for na parte de potência e olhar bem na parte de potência, são 4 contatos, um do lado do outro. Daí você pensa assim, poxa vida, nós trabalhamos com trifásico, o que é o quarto contato? O quarto contato é um 13 e 14, na parte de baixo. E mais a bobina, que é o A1 e A2. E tem duas ligações com o A2. Um fica na parte de cima do teu contator e o outro fica na parte de baixo. Então, o nosso contator normal, o contator que você trabalha normalmente, com um bloco auxiliar, ou aquele contator que já vem acoplado ao bloco auxiliar, ele tem para você 3 contatos abertos para você fazer recurso. Então, olha aqui, ó, eu utilizei para o meu K1 2 contatos abertos. Eu tinha mais um ainda para utilizar. Poderia ter feito mais uma alimentação aqui. No meu K2, ó, eu utilizei um contato só do meu K2. Meu K3 eu usei um fechado. Eu usei um fechado do K2, então eu usei um aberto e um fechado do K2. Então olha que a gente está fazendo o nosso circuito com bem pouco recurso. A gente pode criar circuitos elétricos utilizando mais recursos, bem mais recursos. A gente está limitando tudo. Aqui, ó, a gente, por exemplo, tinha toda essa gama aqui, ó, de contato para utilizar, a gente não quis utilizar, né? Então, os próximos circuitos que a gente for trabalhar, lembre-se disso. A gente tem bastante recurso. Agora, vamos fazer mais um circuito estrela triângulo. Eu prometi para vocês que nós ia fazer 2 de uma forma diferente. E agora eu quero fazer um com um contator auxiliar separado. Então a gente vai tentar fazer com 4 contatores. Vamos tentar criar um circuito que seja com 4 contatores. O que o contator 4 vai fazer? Ele vai dar uma segurança para nós no nosso circuito. E se eu quiser fazer a mudança com o temporizador com botoeira, eu vou poder fazer. Então eu vou apagar essa parte. Antes eu vou dar um print, né? Eu sei que vocês gostam que eu mande foto lá no grupo, eu vou mandar já. Então, circuito 1 lá no grupo, para vocês não ficarem bravos comigo. E eu vou apagar aqui nosso circuito. Sobre esse circuito, pessoal, tem alguma dúvida? Sobre esse daqui. Esse contato externo que a gente falou, esse selo externo, né? Não? Então tá bom. Então, a gente vai fazer um outro circuito. Eu vou apagar. Vou apagar essa parte. Deixar só os elementos que a gente vai começar nosso circuito. Então a primeira ideia é que a botoeira, eu coloque uma botoeira para fazer a função do meu temporizador. Então, primeira ideia, eu vou fazer esse comando com 4 contatores. Apertei aqui B1, liga K1, e o K1 vai ligar K3, normal.
Nada de diferente do que a gente já fez. Eu vou puxar aqui, ó. Eu vou puxar um outro contato. E aqui K3. Então vamos supor que a gente fez aqui. Alimentou. Beleza. Apertei B1, intro K1 e intro K3. Contou o tempo. Vamos supor que agora a gente não vai fazer com o temporizador. Eu conto o tempo de cabeça, 8 segundos. Contei o tempo, vou apertar uma botoeira. Essa botoeira, ela vai ligar meu K2. A botoeira. E se eu colocar aqui, ó, direto, K2, vamos supor que eu faça assim, ó. Eu viesse aqui e colocasse direto. Vai dar certo? Não. Ele vai dar um erro. Eu vou terminar aqui só para mostrar para vocês o que eu estou falando. Ele vai dar um erro que ele não vai derrubar o meu contator K3. Lembra que antes de eu ligar K2 eu preciso derrubar K3? Se eu ligar primeiro K2 e não derrubar o K3, ele fecha um curto lá no meu circuito de potência. Corrente elétrica, ela não quer saber se você está ligando teu circuito certo, teu circuito errado. Se você apertar para ligar, ela vai ligar. Então, por exemplo, aqui, ó. Vamos supor que eu fizesse assim, ó. E colocasse um contato aqui, ó, um contato fechado, por exemplo, no meio. Colocasse aqui, ó. Viesse com um contato fechado. E colocasse ele aqui, ó, no meio do meu circuito. O que ele vai fazer? Vai entrar primeiro o K2. No meu circuito de potência, meu K2 está ligado com o K3. Na hora que alimenta ali, ele fecha um curto. Ele faz uma corrente reversa, mais ou menos assim, ó. Ele tá, eu sei que vocês estão com o desenho aí do circuito de potência. Eu tenho um circuito aqui, ó, que foi o do João. Olha aqui, ó. Se entrar K2 antes do K3, o que vai fazer? K3 está fechado, certo? O K3 está fechado, o K1 está fechado. Na hora que fecha o K2, vai passar a alimentação por aqui, ó. Como aqui está em curto, volta para cá e fecha curto aqui, ó. Por isso, eu não posso alimentar primeiro K2 antes de derrubar K3. Eu preciso antes fazer isso, fazer essa mudança. Então, o meu contador K4, ele vai entrar exatamente aqui, ó. Primeiro, eu vou fazer com que entre um contador 4. E aqui nesse meio, ou aqui em cima, tanto faz, eu venho e coloco esse contato fechado. Eu acho que ele vai dar aquele errinho de conexão. Mas vamos só para terminar esse circuito. Daí, derrubou meu K3. Eu posso usar um outro recurso, que é mais um contato do meu K4. E venho e trago aqui para alimentar meu K2. Aí. E aqui ainda, se eu quiser, e agora ele cria essa possibilidade para mim, eu posso colocar um contato fechado do meu K3. Para que ele não dê aquele erro. Vou apertar o play. Eu não sei se ele deu certo essa conexão, vamos ver agora.
Não deu certo. Ó, aqui não deu certo a conexão. E aqui também não. Esse negócio de colocar o contato direto ali não funciona. Vamos erguer ele aqui, né? Vou colocar mais alto um pouquinho. Mais alto um pouquinho. Mais alto um pouquinho. E aqui. E aqui mudou o nome, né? Esqueci de mudar o nome. K2. Eu venho aqui e conto, ó, tô contando o tempo. Vamos supor que deu 8 segundos. Funcionou meu circuito com 4 contatores e 2 boteiras, estrela, triângulo, sem dar problema nenhum. Então, por exemplo, eu já vi, pessoal, eu já vi ali no Senai, na indústria, na empresa que eu trabalhei, acontecendo esse tipo de problema. O cara foi lá, deu problema num acionamento, precisava fazer funcionar. O cara tinha 4 contator lá no almoxerifado, lá na sala elétrica, né? Nós tinha 4 contator, 2 botoeiras, né? Botoeira de emergência. Nós tinha todos esses elementos que tem aqui, mas não tinha temporizador. Daí o cara pegou e falou assim: não dá pra gente fazer. A máquina vai ter que ficar parada porque o estrela triângulo só funciona com o temporizador. Daí eu peguei e falei assim: mas como o seu temporizador ele só é um elemento do seu circuito, você pode utilizar uma botoeira? Não, não dá. E lá naquela época, lá uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu desenvolvi um circuito bem semelhante a esse, com uma botoeira fazendo a função do temporizador. O temporizador ele veio para ajudar, mas e antes? Antes, quando não tinha temporizador? Então, os caras faziam funcionar de alguma forma. Então, o estrela triângulo, que vocês estão vendo aí, é um circuito que a gente tem muitas formas de fazer. Eu sei que provavelmente vocês devem ter procurado na internet. Daí tem aquele site Sala da Elétrica, que é um ótimo canal para você ver vídeo. Tem aquele outro Mundo da Elétrica, que também é um ótimo canal. Ele é muito bom, tem muita informação. E na realidade eles passam, né? Eles passaram uma aula igual a gente está passando. E eles têm o circuito deles lá que eles fazem, que são às vezes diferentes do nosso. Mas a gente pode fazer um estrela triângulo sem temporizador, pode fazer um estrela triângulo sem fazer selo no temporizador, que foi o caso que a gente fez, ou fazendo o selo. Então, uma coisa que eu quero que vocês lembrem sempre disso, a gente está aprendendo a elétrica. E aprendendo a elétrica, a ideia é que vocês criem circuito. Eu estava vendo hoje, escutando as vagas na rádio, né, de manhã, escutando, daí o radialista pegou e falou assim: hoje nós vamos falar as vagas de emprego em Ponta Grossa. E nada contra, pessoal, nada contra, não é preconceito, não é nada. Mas o cara falou assim, ó, eu tenho uma vaga, tem uma vaga lá na agência de emprego lá, eu não lembro se ele falou agência de emprego, mas provavelmente é, montador de painel. E depois ele falou assim, eletricista de manutenção. O eletricista de manutenção e o montador de painel é diferente? São. A minha ideia é essa, que o eletricista, ele faz isso aqui, ó, ele cria isso que a gente está fazendo aqui, ó. Ele vai lá e tenta criar um circuito. O técnico, a ideia do técnico é essa. Eu tenho para mim, eu aprendi quando eu estava estudando, tinha um professor meu que ele falava assim, quando eu fiz a engenharia. Ele falava, ó,
o engenheiro, ele é o cara para resolver problema. Isso é um caso. Mas eu trago para nossa área técnica. O técnico dentro da empresa, ele está lá para resolver o problema da empresa. E daí, como que a gente vai fazer um acionamento se a gente não tem o elemento? Você tem que criar. Então, hoje eu mostrei para vocês que é possível, pessoal, é possível, a gente pode criar. Ah, professor, é fácil, talvez você esteja aí escutando eu falar, sem ver minha cara, né, porque eu desliguei a câmera e agora que eu vi que eu tinha desligado. Eu vou ligar aqui de volta para vocês não ficarem bravos. E daí vocês pegam e falam assim, ah, professor, é fácil, você é velho, já fez um monte, alguém te ensinou e você aprendeu em algum livro e agora fala que todo mundo tem que saber. Não, não é isso. A ideia, pessoal, é que vocês aproveitem o tempo que vocês têm de estudo para aprender e para fazer com que vocês se desenvolvam. Um erro nosso de professor do Senai é chegar para vocês e só ensinar vocês a montar painel. O montador de painel, ele ganha dinheiro, mas o eletricista é um cargo acima. Tem um amigo nosso que está na nossa sala que ele trabalha, né, na parte de montagem. Só que eu não lembro aonde. Mas eu não lembro o nome. Eu sei que lá no primeiro dia de aula ele comentou alguma coisa assim, que ele trabalhava com montagem. Apenas montagem, não estava na parte de manutenção. E esse é o detalhe. A gente está estudando para vocês aprenderem a criar. Vocês têm que criar soluções. O eletricista, ele é conhecido por criar, né? Infelizmente, às vezes, ele cria gambiarra. Mas está criando, né? É um cara criativo. Tem uma turma que agora eles estão no quarto período. E eu falei para eles assim, o eletricista é o cara mais chato que tem na empresa. Daí eles falaram, por quê? Falei, porque é o cara que mais se acha. É o cara mais metido. Vocês que estão na indústria, vocês vão saber disso. Eletricista de manutenção ou técnico eletrônica, técnico de manutenção elétrica, é o cara mais chato que tem. Por quê? Porque ele sabe que ele tem um potencial. Que ele aprendeu a criar as coisas. Que se der algum problema na mão dele, e se for preciso criar uma solução, ele cria. Não é só aquele cara que repete. O eletricista, o técnico, ele tá aí para isso, para criar um cara criativo. Só que tem uns caras que se aproveitam, né? Vocês sabem, vocês estão na indústria, é o dia a dia de vocês sabem que o eletricista, às vezes, ele é meio mitidão, acha que sabe tudo. Não é isso, o cara nunca vai saber tudo. Mas a gente, no Senai, a gente tenta ensinar o cara, pelo menos, o basicão. Deu para entender essa parte da nossa aula? Deu para entender, galera? Falem comigo agora. Agora é vez de vocês falarem. Alguém fala alguma coisa. Não, eu pergunto. Eu tô vendo o nome de vocês aqui, eu pergunto. Daí, se vocês não respondem, eu dou chamado, dou falta, né? Elias, o Elias que tá quieto hoje. Ontem tava conversando mais. Elias, entendeu? Ah, eu tô prestando atenção, professor. Tô entendendo ali. Tô dormindo aqui assistindo, mas tá bom. Não, baixou a pressão um pouco, mas tá bom. Ai, ai. Patrick, deu para entender, Patrick? Patrick Bueno? O Patrick não tá aí hoje também. Tá só online, né? Não tá ouvindo. Olha. Opa! Entendeu a aula, Patrick? Entendi. Ah, beleza. É bom ir perguntando para vocês aí, porque a gente já vê se vocês estão prestando atenção ou não. O Jonathan, você entendeu, Jonathan? O Jonathan ontem me deu aula, falou que estava na aula, mas não respondeu a chamada, né? Sim, professor. Da ontem tive uns problemas, professor. Mas Não, deu pra beleza. entender a aula assim agora. Ontem também deu pra entender. Cascata, né? Estrela triângulo também, né? É. Cascata e estrela triângulo. Mas é isso. Então a ideia é transmitir conhecimento, né? E uma parte de transmitir conhecimento é fazer isso daí. Então, hoje a gente fez 2 tipos de circuito estrela triângulo. Eu vou mandar mais esse print ali. A gente vai passar por mais uma parte da nossa aula. Bom, tá aí, ó. Os 2 circuitos, mandei lá no grupo. Os 2 circuitos que a gente trabalhou. Esse circuito aqui, ó, não vou apagar. A gente vai continuar
com esse mesmo circuito. E vejam, ó, a gente aprendeu só em estrela triângulo. A gente aprendeu esse, que é a botoeira com 4 contator. A gente aprendeu o básico do temporizador, que é com um temporizador com 3 contatos, que sendo um é comum, daí do comum um fechado e um aberto. E um temporizador que é com 2 contatos separados, não fazendo selo no temporizador, fazendo com que ele pare a alimentação. A gente aprendeu 3 circuitos. Teve gente que mandou para mim outro circuito diferente. Também tá certo, os que funcionaram tá certo. Os que não funcionaram, eu tentei responder ali, falando algum errinho que tinha dado. Talvez se eu não ter respondido, passou batido. Mas bastante gente que mandou para mim o circuito, a imagem, a gente tentou responder. Agora, guarda esse circuito aqui, ó. Vamos passar para a segunda parte, outra matéria já. Eu só vou falar a primeira parte porque eu, na minha opinião, a parte de circuito elétrico não precisa a gente falar muito. Que é a nossa partida compensadora. Partida compensadora ou autotráfego, como que ela funciona? Não sei se vocês lembram. Vocês têm recordação de como que ela funciona? A parte de potência? A parte de potência, ela funciona lá, o motor 6 pontas. Daí ele tem um autotrafo. Deixa eu ver se aparece aqui. Apareceu. E ele tá assim, ó. Lá no circuito de vocês, provavelmente vocês têm uma folha. E aqui, se vocês não estão vendo pela tela, ele tá assim, ó. 1, 4 e 7. No meio, 3, 6 e 9. E embaixo, 2, 5 e 8. Tá? Ele tá assim. Daí lá no circuito de vocês, eu não vou fazer agora, né? Daí nós vamos deixar para a próxima aula. Lá na parte de potência de vocês, ele tem assim, ó, K1, K2 e K3. Certo? A ligação eu não vou fazer hoje, nós vamos deixar para outra aula, mas eu só vou dar uma explicada num detalhe. Olha, teu autotrafo, ele funciona assim. O 1, o 4 e o 7 é a alimentação do autotrafo. 1, 4 e 7. Lá no Senai ele está escrito RST. Então aqui, ó, a gente pode substituir por RST. Então 1 vai ser o R, o 4 vai ser o S e o 7 vai ser o T. Igual é no Senai. E daí, aqui, ó, onde está 3, 6 e 9, lá no Senai ele está como 80%. Então, 3, 80%. Opa, não vai entrar 80%. Aqui é 80%. E aqui é 80%. Eu sei que para vocês não está aparecendo porque o 8 aqui é o cobre. Mas saibam que essa linha do meio é 80%. E esse 2, 5 e 8, ele está assim, ó. 0, 0 e 0. Lá no Senai ele está assim, ó. O autotráfego RCT, 80% e 0, 0, 0. Alguns autotráfegos têm 2 saídas no meio, que é o TAP que a gente fala, né? 85% e 65%. Daí depende. Mas normalmente a gente usa uma saída só no meio. Como que funciona? K1 vem com a alimentação direto no RST. Certo? É o desenho que vocês têm na mão aí, ó. Direto na RST. Daí o K2, o K3, direto aqui no 0. Direto no 0. E 80% passa pelo K2 e vem para o motor. E aqui também tem alimentação do motor, que é 100% em cima do RCT. É alguma coisa assim, lá na folha de vocês.
A folha que vocês fizeram no semestre passado. Essa parte de potência, a gente vai discutir ela na aula que vem. Esse funcionamento, como que funciona o autotráfego, o motor, como que ele realmente funciona, a gente vai falar tudo na aula que vem, mas só para dar uma pincelada para vocês para a próxima aula. Nosso sistema aqui de potência, ele não tem que entrar K1 e K3, passando o tempo ficar K1 e K2? Tá aqui, ó. O circuito estrela-triângulo, galera. Circuito de comando estrela-triângulo, ele pode ser adaptado para o circuito do autotráfego? Sim. Ele pode sim ser adaptado para o autotráfego. Isso daí é algo que talvez vocês não passaram batida aí. A potência é uma coisa, mas o circuito de comando, ele é muito igual ao circuito estrela-triângulo. Às vezes se muda alguns elementos no circuito, mas o teu circuito que você cria para o estrela-triângulo, você pode utilizar muito bem pro autotráfego. É só mudar os nomes. Se você trabalhar com K1 e K3 na primeira parte e K1 e K2, fechou. Se vocês trabalharem K1 e K2 e depois K1 e K3, também é só mudar o nome. Então, hoje na nossa aula, a gente aprendeu a fazer um comando sem o selo e utilizando um contato do contator para fazer um selo externo ou temporizador, que foi a primeira parte da nossa aula. Depois a gente fez 2 circuitos estrela-triângulo e agora dei uma pincelada em como que vai ser a nossa próxima aula. Nossa próxima aula vai ser autotráfego. Se caso, é algo bem interessante, ó. O nosso decreto municipal, ele vai até domingo, né, dia 28. Daí a gente não pode saber, não sabemos o que a prefeita vai falar. Mas vai até dia 28. O governador tem o decreto do governo do estado até amanhã. É para ele dar um pronunciamento, não sei se deu hoje ou ele vai dar um pronunciamento amanhã. Então ele tem um decreto do governo que vai até domingo também, que é o domingo de Páscoa, para o pessoal não viajar para a praia, aquela história, né? Se a gente sabe que a gente se deixar, a gente vai. Não adianta. Não adianta vocês falarem assim, não, professor, estou me cuidando, mas você vai lá, você vai no mercado, tem aquela história lá que não adianta. A gente é o bicho triste, né? A gente se aproveita. Daí, tem o decreto, vai até domingo. Se caso eles falarem, segunda-feira está liberado, podem voltar para as aulas, na nossa aula da quarta, nós vamos fazer prática. Nós vamos pegar a nossa aula, em um dia nós temos que fazer pelo menos 2 circuitos. Então, na quarta-feira, a gente volta para a aula, vamos supor que a gente volta para a aula. Não estou confirmando que a gente vai voltar e não estou falando que não vamos. É uma suposição, né? Vai que eles falam assim, ó, pode ter aula quarta-feira. A gente vai lá e faz a reversora e já faz o circuito cascata. De tempo, já faz triângulo. Deu tempo de fazer tudo na quarta, já fazemos compensador. Já matamos tudo. Então, se caso, né, não for, a gente não vai para o Senai e a gente vai voltar com autotráfego. Por isso, da tarefa de hoje. Então, lembrando, para quem entrou depois, a tarefa de hoje é trazer a parte teórica do acionamento autotráfego ou partida compensadora. É esses 2 nomes que a gente está utilizando para o nosso sistema aqui, que é autotráfego ou partida compensadora. Essa é a tarefa. Então, se for aula online, vocês têm que me entregar partida compensadora. Se não for aula online, essa tarefa vocês me entregam depois, tá bom? Ficamos combinados? Assim? Pode ser? Ninguém me responde.